mas hoje o nosso tema é segurança, que é equivalente ao capítulo 7 do livro que a gente está estudando. E o subtítulo é Deus está em volta do seu povo, que é sobre o texto que a gente vai ler, que é o Salmo 125. Esse salmo, assim como os outros que a gente tem lido nas últimas semanas, é um salmo de romagem, que é um hino que o povo de Israel cantava quando eles estavam nas suas peregrinações até a Terra Santa, até Jerusalém. Essa coleção de salmos de romagem, ela está do Salmo 120 até o 134, que era esses salmos, esses hinos que eles estavam cantando quando iam para Jerusalém. Normalmente eram 3 vezes por ano, que era na festa do Pentecostes, na Páscoa e dos Tabernáculos, se não me engano, né? Então eles cantavam, eles iam até Jerusalém, até o templo, e eles louvavam esses salmos que estão do 120 ao 134. E o Salmo 125, como lemos, ele é um dos salmos de romagem, ou salmos de subida ou degraus, que são, dependendo da versão da Bíblia, às vezes fica até escrito no título ali. Inclusive nessa aqui é Cântico de Peregrinação, que também é a mesma coisa. Então, esse salmo, a época e o autor são desconhecidos, não se sabe quem escreveu esse salmo e nem quando foi escrito. Mas há algumas possibilidades do que o povo estava passando quando esse salmo foi escrito e quando eles entoavam. Então, quando a gente vê a história de Israel, a história dos hebreus, os períodos, né, que eles passavam eram três, né? Ou Israel estava sob exílio, ou ele estava sendo governado sob o governo de reis judeus, mas que eram ímpios, ou ele estava dominando, porém sofrendo opressões de povos ímpios, como os amonitas, filisteus e etc. Então, provavelmente, esse salmo foi escrito em um desses três períodos, que eram períodos que o povo de Israel estava passando por algum tipo de opressão, ou algum tipo de adversidade. Então, não se sabe exatamente quando foi escrito, mas pelo conteúdo do salmo a gente percebe que o povo está passando uma opressão e provavelmente entra numa dessas três hipóteses. Mas a verdade é que Israel estava sob opressão. Isso é o fato. E eles estavam sofrendo injustiça e adversidade quando esse salmo foi escrito e também quando eles estavam louvando, entoando, quando eles estavam a caminho de Jerusalém, provavelmente, possivelmente, eles estavam passando também por dificuldades. Então, quando eles louvavam, eles lembravam das dificuldades e louvavam ao Senhor como resposta de tudo que eles estavam passando. E isso a gente vai ver ao longo do salmo. Mas quando a gente olha para nós, nós também estamos em peregrinação, assim como aqueles judeus, aqueles hebreus que iam até Jerusalém. Nós estamos também num caminho de peregrinação. Assim como os israelitas subiam a Israel, nós também estamos indo a Jerusalém celestial. Nós estamos caminhando, como diz em Hebreus 12, 22. Há um caminho que a gente está percorrendo ao longo da nossa vida cristã. Não tem garantia que o caminho é fácil, assim como o caminho dos hebreus quando iam a Jerusalém também não eram fáceis. Tinha momentos difíceis, tinham caminhos tortuosos, caminhos perigosos, e também assim também é na nossa vida cristã. Quando a gente olha para nós, a gente vê que nem sempre a gente está animado. Às vezes sim tem momentos de ânimo, mas tem momentos que são exaustivos. A nossa caminhada cristã tem momentos que a gente recebe uma brisa suave ali, que as coisas estão indo bem, mas tem vezes que a gente está parecendo que a gente está caminhando num sol de 40 graus do Rio de Janeiro. É difícil a caminhada cristã. Tem momentos fáceis, prazerosos, mas tem momentos que são cansativos. E essa é a nossa caminhada, essa é a nossa peregrinação. Ao longo da nossa caminhada, às vezes a gente percebe até mesmo, a gente pode presenciar, né, companheiros de viagem se desviando, indo para outros caminhos, pessoas que andavam do nosso lado e que não andam mais, pessoas que levam outras pessoas a desistirem. Mas para nós que somos os verdadeiros crentes, aqueles que são de fato creem em Deus, pode ter certeza que durante essa caminhada vai encontrar uma base sólida, uma fortaleza segura pelo qual nos permite nos chegar ao nosso caminho final. E assim como o povo de Israel, eles estavam em peregrinação, a gente também está em peregrinação. A gente está caminhando para o nosso eterno lar. Durante esse caminho, embora tenha momentos tortuosos, momentos difíceis, a gente sabe que a nossa chegada ela é certa. Não pela nossa força, mas pela força do Senhor, pelo sustento do Senhor. E é o que esse salmo vai dizer, é o que esse salmo vai falar. O primeiro ponto é que nós temos uma fortaleza segura, como a gente vê aqui no versículo 1 e 2, que diz assim:
Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Na nossa caminhada, nós podemos ter uma certeza que é a nossa fortaleza, ela é segura. Nós estamos seguros. Assim como esse salmo vai dizer. Pelo menos para mim, quando eu leio o salmo, eu já lembro da música lá, Autoridade e Poder, música de lá de 1989, se não me engano. Para mim, eu vejo esse salmo, eu leio esses dois versículos e já lembro da música. E uma coisa interessante é que quando eu vejo, eu tento lembrar das minhas memórias mais antigas, existem duas músicas que parece que eu conheço desde de sempre, que é essa, Autoridade e Poder, e Grande é o Senhor. E eu lembro, eu devia ter uns 3 anos, memória assim, 3 ou 4 anos, quando os meus pais faziam parte da juventude da igreja, teve um piquenique na Quinta da Boa Vista, e eu lembro da cena dos jovens lá cantando essa música. Esse salmo ele vai falar justamente isso, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Ou seja, a nossa vida cristã, e é um ponto a gente notar, a vida cristã, assim como esse salmo, não está focado na nossa fragilidade, mas na nossa solidez. O que isso quer dizer? Assim como esse salmo está dizendo. Muitas pessoas acham que a vida cristã ela é como se você estivesse andando numa corda bamba. Como se você estivesse lá em cima andando na corda bamba, várias pessoas embaixo te aplaudindo, esperando você cair. Quando na verdade a vida cristã é o oposto disso. Não é a gente estar lutando para não cair, achando que nós precisamos estar todo o tempo vivendo uma vida totalmente cheia de regras, de leis, a ponto da gente não poder quebrar nenhuma dessas regras, senão a nossa salvação vai ser perdida. Mas não, a vida cristã ela é sólida porque a vida cristã, a salvação, ela não depende de nós, e sim da obra de Cristo. Por isso que é firme, por isso que nós estamos seguros, por isso que, como o salmista vai dizer, que aqueles que confiam no Senhor, eles são inabaláveis. Por quê? Não porque eles são inabaláveis por si mesmos, mas porque a base com a qual eles andam é uma base sólida, uma base segura, que é o próprio Deus. Então, os que confiam no Senhor, eles são como o Monte Sião. O que seria confiar em Deus? É justamente firmar o nosso coração na sua palavra. É guardar a sua lei, guiar a nossa vida por aquilo que Deus quer que nós andemos. Guardar os preceitos do Senhor em nosso coração e viver por elas. Depositar a nossa fé e a nossa esperança somente em Cristo. No Deus que é soberano, no Deus criador de todas as coisas, a qual governa a nossa vida, a qual nos redimiu, a qual nos deu gratuitamente a salvação das nossas almas por causa de Cristo Jesus. Confiar em Deus é confiar na sua aliança, nos seus propósitos, nas suas leis, nas suas promessas. E quando nós confiamos nele, nós estamos firmes como uma montanha. Assim como Jerusalém, que estava sob um monte, assim como Jerusalém ele não era abalado, isso não tem a ver com questões de terremoto, mas Jerusalém estava firme porque ele estava sólido numa rocha firme. Assim também é a nossa vida cristã. Nós precisamos estar firmes, sólidos. Quando nós andamos confiando em Deus, encontramos descanso para as nossas almas e também para as nossas ansiedades. A ansiedade ela é justamente isso, né? É o oposto de confiar em Deus. Quando nós vivemos uma vida de ansiedade, dando lugar à ansiedade do nosso coração, isso mostra que talvez nós não estamos confiando em Deus. Vou falar que nem o irmão Átila tinha falado num estudo do grupo da família há um tempo atrás. Vou confessar o pecado. Às vezes, quando a Isabelle está ouvindo lá o Clube do Livro de quarta-feira, eu também ouço junto. Umas semanas atrás foi falado sobre ansiedade. E esse capítulo eu tinha lido com a Isa e a gente pontuou uma parte bem interessante que é falado no capítulo. Que o Jerry Bridges, no capítulo sobre ansiedade de pecados intocáveis, vai dizer: imagine alguém amado lhe dizer: eu não confio em você. Não acredito que você me ame e cuidará de mim. E é assim que dizemos para Deus quando cedemos à nossa ansiedade. Então, imagina o seu filho, a sua esposa, o seu marido, aquela pessoa que você ama, que você confia, dizendo para você que não confia em você, que acha que você não vai suprir as minhas necessidades, você não vai fazer aquilo que eu preciso. E é assim que nós dizemos quando nós não confiamos em Deus. Quando nós deixamos o nosso coração
está afundado em nossa ansiedade, em nossas preocupações, quando desconsideramos a palavra de Deus, a sua fidelidade para nós. É assim como nós vivemos, é assim que dizemos para Deus, quando nós confiamos nele. Mas quando nós confiamos nele, nós encontramos uma base sólida, como diz esse versículo. E isso não vem de nós, não vem da força do nosso braço, mas vem de Deus, a quem nós confiamos. Se confiamos nele, nós podemos colocar a nossa fé, a nossa esperança nele, sabendo que ele não, a nossa fé não vai se abalar, que nós não vamos ser abalados, porque de fato nós confiamos em Deus. Em Isaías 26, 3 e 4 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele é a nossa base. Ele é aquilo que nos solidifica de fato. Então, se confiamos em Deus, nós somos como um monte que não se abala, mas permanece firme, continua firme para sempre. E o versículo 2 vai dizer: Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Não dá para ver, mas tem uma foto de Jerusalém ali, dá para ver que tem umas montanhas atrás. E Jerusalém estava entre várias colinas. Jerusalém estava sobre o Monte Sião, mas ao redor de Jerusalém tinha muitas montanhas muito maiores do que o Monte Sião. O salmista ele leva aquela pessoa que está ouvindo e está cantando esse salmo a meditar nisso, que assim como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo. E a gente consegue presenciar algo muito semelhante quando nós, talvez aqui em alguns prédios mais altos a gente consiga ver isso. Mas eu percebo isso de forma muito clara quando a gente está descendo a ponte Rio-Niterói, por exemplo. Quando a gente está voltando de lá para cá, e você olha ao redor do Rio de Janeiro, você só vê montanha. Olha para a direita, para a esquerda, olha para frente, você só vê montanha. E vê que como se a cidade do Rio de Janeiro, a região central aqui, ela fosse cercada de montanhas. Talvez seja um sentimento muito parecido com o que os hebreus sentiam quando cantavam esse hino, né? Que assim como ao redor de Jerusalém tinha tantas montanhas ali, assim também Deus estava ao redor do seu povo. E nós temos um Deus presente que cuida do seu povo. Por conta disso, pelo fato de Jerusalém ser uma cidade onde cercada de montanhas, isso dava uma sensação de segurança para o povo. Isso era uma fortaleza para inimigos, para invasões. Esses montes ao redor do povo traziam segurança. Da mesma forma, Deus para nós nos dá essa segurança. Aquele que é circuncidado pelo Senhor, e até o salmista vai dizer no Salmo 139, né, que Deus está por detrás e por diante, ele nos cerca, está ao nosso redor. Assim também aquele que é cercado pelo Senhor encontra não apenas uma base sólida, mas uma base segura. Nós estamos seguros porque temos um Deus presente ao nosso redor. Quando nós olhamos para nós olhamos para o homem, a gente necessita de segurança, seja da violência que está ao nosso redor, mas também das nossas vulnerabilidades físicas, psicológicas, mentais, emotivas. Nós precisamos de segurança. E além das inseguranças que nós temos em nosso coração, ainda tem o mundo, o diabo e a nossa carne que tenta nos atingir a todo tempo. Mas nesse verso nós encontramos a segurança que precisamos. Deus está ao redor do seu povo. Deus cuida do seu povo. Deus, como diz o Salmo 46, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Como diz o Salmo 91, Ele nos cobre com as suas penas e sob as suas asas nós estamos seguros. A sua verdade é proteção e escudo. E como nós vemos o próprio Cristo falando na oração sacerdotal, Pai, não peço que os tire do mundo, mas peço que os livre do mal. Tem algo melhor que a gente precisa, algo mais garantido do que a segurança do próprio Cristo clamando a Deus para cuidar de nós e nos proteger do mal. Então, em Deus, nós podemos encontrar um Deus presente que cuida de nós, uma segurança para nós. Nós não precisamos de nada além disso. Nós encontramos, então, nesses dois versículos, que aqueles que confiam no Senhor possuem uma base sólida e que Deus está ao redor do seu povo, cuidando do seu povo. Ainda assim, sabendo de tudo isso, sabendo que nós temos uma base sólida e firme quando nós confiamos nele, e sabemos que temos um Deus ao nosso redor cuidando de nós, ainda assim o nosso coração pode sofrer diversos questionamentos que tentam ameaçar a nossa fé
e a nossa confiança em Deus. E Eugene Peterson, nesse livro que nós estamos estudando, vai pontuar algumas. O primeiro é os sentimentos de dúvida. Às vezes a gente pode se questionar: se temos segurança, como o salmista vai dizer, por que então às vezes a gente não se sente assim? Por que quando a gente olha para nós a gente não vê alguém inseguro? A gente vê uma insegurança em nosso coração. Mesmo a gente tendo certeza que Deus cuida de nós e que nós estamos firmes quando nós confiamos nele, ainda assim o nosso coração é tomado pela ansiedade e pela segurança. A gente acabou de ler que aqueles que confiam no Senhor não podem ser abalados, mas quando a gente vê a nossa vida, a gente percebe que a gente é abalado em muitos momentos. A gente vê que qualquer coisa pode nos abalar. Nós não somos como uma montanha que fica firme e estável e nada abala, mas quando nós olhamos para o nosso dia a dia, olhamos para o nosso coração, para a nossa vida, a gente percebe que a gente é muito instável. E um dia a gente está firme, um dia a gente está forte, buscando a Deus com todo o nosso coração, no dia seguinte a gente está fraco, a gente deixa de lado a nossa vida devocional, a gente vive altos e baixos. E é muito parecido, e às vezes nós parecemos com o povo de Israel. Quando a gente olha a história do povo de Israel, a gente vai ver que eles foram libertos do Egito. Deus fez muitos milagres para poder libertar o povo do Egito. O povo do Egito, eles percebem, o povo de Israel vê com os próprios olhos o mar se abrindo, eles atravessam o mar, eles estão em um momento de extasiante alegria por ter sido libertos, mas não passa muito tempo eles estão murmurando, eles estão reclamando que estão com saudade de comer a carne que eles comiam no Egito, a batata que eles comiam no Egito, a comida do Egito. A gente vê o povo de Israel em um dia andando em redor das muralhas de Jericó, louvando com muito vigor, entoando a ponto das muralhas caírem. E a gente vê no outro dia esse mesmo povo se envolvendo em cultos pagãos. E a gente vê os próprios discípulos. Em um dia, uma quinta-feira à noite, ele está lá com Cristo, vendo o próprio Cristo partindo o pão, mas algumas horas depois, as mesmas pessoas que estavam ali, tinha gente negando a ele, traindo a ele. E às vezes a gente se sente assim, estável. E diante de tudo isso, uma coisa é vista. Mesmo o povo de Israel falhando, pecando, caindo, a gente vê que a aliança de Deus, ela não muda. E nisso depende a nossa segurança. Não nas coisas, não na forma como nós sentimos, na forma como nós achamos que nós estamos por conta dos nossos sentimentos, mas pela aliança firme que Deus estabeleceu. Eugene Peterson vai dizer que quando nós consideramos isso, nós percebemos que a nossa segurança não está em como nós nos sentimos, mas sim em quem Deus é. A confiança em Deus não está nos nossos sentimentos ou nas dúvidas que há em nosso coração, mas na firmeza que Deus cumpre a sua palavra. E como ele diz que está em volta do seu povo, embora a gente não se sinta protegido, não se sinta seguro, nós sabemos que Deus está em volta do seu povo. Deus está nos dando a segurança que precisamos. E isso deve ser o suficiente para nós. Crer na palavra dele, e se ele está ao nosso redor, nós precisamos crer, porque de fato ele está. Uma outra ameaça algo que pode ameaçar a nossa confiança em Deus na nossa caminhada, são as dores e sofrimentos que nós passamos. Então a gente pode questionar: se nós temos segurança em Deus, por que nós sofremos tanto? Alguns meses atrás a gente teve algumas aulas falando sobre o problema do mal, sobre a questão do sofrimento. Essa é uma outra fonte de incerteza, né? Que são as dores e sofrimentos que nós passamos. E coisas desagradáveis acontecem na nossa vida, seja doença, morte, desespero, perseguições, opressões, sentimentos de injustiça. E o salmista que escreveu esse texto, que escreveu que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala e que Deus está ao redor do seu povo, ele também conhecia isso, talvez de forma muito mais intensa do que nós. Você pode ter certeza que o salmista, quando escreveu isso, não tinha sistema público de saúde, plano de saúde, não tinha uma segurança como muitos de nós temos. Ele conhecia os perigos que o povo de Israel sofria, inclusive nas suas peregrinações, nas suas caminhadas. Mas diante disso, no versículo 3, ele vai afirmar: o cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Então, o que ele vai dizer? Que o ímpio, o poder do ímpio, né, ele vai falar o cetro dos ímpios, que se mostra como se fosse o poder do ímpio, ele não vai prevalecer
na terra dos justos, para que o justo não comece a praticar a iniquidade. Então, essa opressão que o povo de Israel passava, e como eu tinha falado no início, existem diversas circunstâncias pelas quais esse texto pode ter sido escrito. Uma coisa é certa, que o povo estava passando por opressão. E essa opressão que o povo estava passando, o texto vai dizer que não é algo duradouro, era algo temporário. Mas que também tinha uma promessa aqui, que o cetro dos ímpios eles não vai permanecer. Por que não vai permanecer? Para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Se o mal ele for permanente e não tiver nenhuma esperança de salvação, muito provavelmente até aquela pessoa que é justa, que é correta, pode acontecer dela começar a praticar a iniquidade. Se ela não vê justiça, se a impiedade é tão grande e não há nenhuma esperança de salvação, até o justo pode praticar a iniquidade, como o texto vai dizer. Mas Deus, ele reduz, diminui essa opressão. Ela não permite com que essa opressão seja grande, a ponto de que o justo comece a praticar a iniquidade. Então aqui a gente tem até mesmo uma promessa, que Deus não permite que o mal prospere, para que nós, que somos justos, sejamos livrados de cometer pecados e nos entregar os nossos esforços naquilo que é incorreto. Em 1 Coríntios 10, 13, Paulo vai dizer, né, que Deus é fiel e não permite que nós sejamos tentados além do que podemos suportar. Mas quando nós somos tentados, Ele providencia um escape para que nós possamos suportar. E Jesus dizendo sobre a grande tribulação em Mateus 24, ele vai dizer que os últimos dias eles seriam abreviados, porque se não fossem abreviados ninguém sobreviveria, mas por conta dos eleitos eles são abreviados. Então, Deus sabe a medida pela qual nós podemos suportar. E Ele nos livra, assim como livrou o povo de Israel de tantas coisas, e Ele nos livra. Então, em meio à dor e em meio ao sofrimento, a gente precisa ouvir Deus dizendo para nós, assim como Deus disse para Paulo, que a gente vê lá em 2 Coríntios 12, a minha graça te basta. Paulo estava passando por uma dificuldade muito difícil, algo que ele orou algumas vezes pedindo para Deus que livrasse ele dessas dificuldades. A resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Então, se nós temos segurança, por que nós sofremos? Porque Deus assim quer que soframos, mas nós temos a segurança porque a graça de Deus nos basta. E isso é suficiente para nós. Diante do sofrimento, nós precisamos lembrar, como o Salmo vai dizer, que o cetro da impiedade não vai permanecer sobre nós e nós não seremos mais provados do que devemos suportar. E por fim, a última ameaça que o texto vai dizer para nós que pode ameaçar a nossa confiança em Deus é a deserção e a apostasia. Então a gente pode se perguntar, se nós temos segurança em Deus, por que então existem apóstatas? Se a gente crê que uma vez salvo, salvo para sempre, que nós queremos que a nossa salvação ela é algo firme e fixa, que não pode se esvair, como nós vemos então apóstatas? Isso pode até mesmo surgir um questionamento no nosso coração, e se eu for um? A apostasia ela existe, a gente vê isso em Hebreus sendo falado com muita veemência, e a gente vê até mesmo na história da Bíblia pessoas que foram apóstatas. A gente vê o exemplo de Judas. 1 Timóteo 1, Paulo vai falar sobre Himeneu e Alexandre, que, pelas palavras de Paulo, eles naufragaram na fé. E se é possível desertar, que certeza eu tenho que nós não vamos, né? Ou que nós já desertamos. Que nós vivemos apenas uma vida de fantasia dentro da igreja. Se a gente está aqui, a gente vem para a igreja, mas que garantia eu tenho que minha salvação ela está firme? Já que o texto vai falar sobre uma fé inabalável, sobre uma firmeza, uma rocha firme, em algo sólido, que certeza nós temos que nós estamos firmes? Embora nós sejamos pecadores, fracos, instáveis, nós podemos encontrar a segurança da salvação não em nós mesmos, não naquilo que nós podemos praticar, aquilo que podemos fazer, mas na obra que o próprio Deus realizou. Sabemos muito bem que a salvação não depende do nosso esforço, mas ela é um resultado da obra perfeita de Cristo, da obra vicária de Cristo, na aliança que o próprio Deus estabeleceu conosco e Ele mesmo estabeleceu e firmou. De modo que essa aliança não depende dos nossos esforços, não depende
da nossa força e da nossa vontade. Se nós somos, de fato, crentes verdadeiros, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, com a nossa salvação garantida nele, na obra de Cristo, e nós estamos andando em novidade de vida, nós estamos seguros. A nossa salvação, ela é segura. Por mais que talvez a gente vacile, por mais que às vezes a gente tropece, e não às vezes, mas de forma constante, muitas das vezes a gente tropeça e vacila, nós sabemos que a nossa salvação está segura nele, que é a nossa rocha, que é de fato o que nos mantém firmes. E o salmista ele vai orar no versículo 4 dizendo: Faze o bem, Senhor, aos bons e ao reto de coração. E quando ele texto diz faze o bem, não é fazer o bem no sentido que muitas vezes a gente interpreta, de que tipo, todas as coisas cooperam para o bem. Então a gente entende que tudo coopera para o meu bem, para eu, não sei, arrumar um bom emprego, para eu ser próspero, para eu conquistar muitas coisas. Mas o bem não, tanto nesse versículo quanto nesse que nós lemos aqui, não fala sobre isso. O bem que está dizendo aqui é justamente continuar firme, ser protegido da queda, e é o que o salmista está orando. O bem para o cristão é manter firme em Deus, é manter firme na sua promessa, na sua palavra. E aqueles que de fato são, como o texto vai dizer, bons e retos de coração, têm a sua fé firmada em Cristo, têm a sua fé firmada, e nesse o salmista está orando, fazem o bem, porque Deus ele nos mantém, ele nos protege, ele nos guia das quedas e tropeços. Mas como eu disse, há possibilidade de apostasia. E a apostasia ela vem quando nós nos empenhamos em fazer aquilo de forma intencional, a rejeitar a Deus. Quando nós nos empenhamos a blasfemar contra o Senhor e rejeitar a Ele. E o salmista vai advertir no versículo 5 que aqueles que se desviam, o Senhor leva para caminhos, aqueles que se desviam em caminhos tortuosos, o Senhor leva junto com os malfeitores. Ou seja, aqueles que se desviam terão o mesmo castigo daqueles que nunca conheceram a Deus, aqueles que sempre praticaram iniquidade. E no fim, o salmista diz: paz sobre Israel. Aqui ele conclui dessa forma como se ele estivesse dizendo: é isto, esse é o ponto. Israel está firmado, Israel tem paz, porque está firmado em mim, na minha palavra. Nós precisamos nos empenhar a viver de forma santa e não permitir que nós desviemos do caminho. E como no início estava falando, que a nossa caminhada cristã é justamente como se fosse a peregrinação lá do povo de Israel, ao longo do nosso caminho nós percebemos pessoas que admirávamos, que ao longo do caminho se desviou, pessoas que nós considerávamos como homens e mulheres de Deus e que se desviaram. E aqui o salmista nos adverte: aqueles que se desviam, o Senhor levará junto com os malfeitores. O caminho não é um caminho de alegria, é um caminho de felicidade, mas como vai dizer em Hebreus 10, 26 a 27. Se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. E esse é o destino final daqueles que abandonam, daqueles que apostatam e rejeitam a Deus. Uma expectativa horrível de juízo e ardor de fogo. Por fim, para concluir, temos esses pontos. Que ser cristão, que a gente observou aqui ao longo desse salmo, não é caminhar numa corda bamba, mas é assentar numa fortaleza segura. Nem as nossas emoções, nem os nossos sofrimentos, e às vezes a nossa falta de fé, são evidências que Deus nos abandona e que Ele não está ao nosso redor. Mas é certo que aquele que começou a boa obra em nós, Ele há de nos aperfeiçoar, ele há de nos aperfeiçoar e concluirá a boa obra que Ele começou. Então, a vida cristã é uma vida sólida porque essa solidez não vem dos nossos esforços, mas vem do próprio Deus, da aliança do próprio Deus. Então, nele nós podemos encontrar a segurança que precisamos. Embora o nosso coração não se sinta seguro, embora a gente tenha diversas inseguranças e preocupações e ansiedades, em Cristo nós podemos encontrar segurança para a nossa alma.
Nós sabemos que Deus, nosso Pai, Ele cuida de nós. Nós estamos sob suas asas e Ele está ao nosso redor, cuidando de nós, assim como nós lemos no versículo 2. Assim como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do seu povo. Para finalizar, Eugene Peterson ele vai falar uma breve ilustração, dizendo que quando os montanheses eles sobem em lugares perigosos, em lugares desconhecidos, quando os montanheses sobem em lugares perigosos, em lugares desconhecidos, em lugares que podem colocar risco em suas vidas, normalmente quando eles vão em grupo, eles colocam cordas ao redor de si, né? Cada um vai com corda. Tinha até uma ilustraçãozinha aqui que eu tinha encontrado muito semelhante a isso. Então, o grupo eles se amarram, uma corda se amarram entre eles, e isso permite com que eles andem juntos na caminhada, embora eles subam em lugares totalmente íngremes, mas eles conseguem subir juntos e se um tropeça, o outro consegue segurar, porque estão todos juntos ali na mesma corda, e isso não permite que ninguém caia precipício abaixo. E se a vida cristã ela é uma caminhada, essa realidade é muito semelhante à nossa vida em comunidade. Nós estamos juntos, como igreja, como comunidade, andando o mesmo caminho. E há essa corda que nos segura um ao outro. Então, quando um tropeça, nós precisamos um ajudar o outro a se levantar, um cuidar do outro para que não se desvie e caia precipício abaixo. E normalmente, nesses grupos de montanheses, normalmente existem sempre um líder experiente. Alguém que vai na frente, alguém que conhece o caminho, alguém que já foi ali diversas vezes, alguém que sabe os perigos, sabe aonde precisa se desviar, alguém que sabe aonde a terra é mais instável, aonde você pode tropeçar, pode ter risco de tropeçar, e normalmente é aquela pessoa que está lá na frente, guiando esses montanhistas. E assim é Cristo para nós. Ele é o nosso líder experiente que está em nossa frente, nos guiando, nos levando, nos carregando. Ele já caminhou esse caminho. Ele é o autor e consumador. Ele é aquele que iniciou e aquele que já completou. E é aquele que nos guia até o nosso lar celestial. Nós podemos contar com o nosso líder Jesus. Ele nos guia e nos garante uma chegada segura e firme no nosso destino. Pode acontecer da gente cair ao longo desse caminho, pode acontecer da gente escorregar, da gente tropeçar, mas nós temos alguém que pode nos segurar. E é nele que nós precisamos colocar a nossa firmeza, a nossa fé. Quando nós colocamos nele, nós podemos afirmar com toda a nossa, com garantia de que nós somos como aquelas montanhas que não se abalam, porque nós confiamos nele. Ele é a nossa fortaleza segura. Ele é quem os nossos passos estão firmes. Amém?